Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Começou no Azerbaijão a Conferência Anual das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que antecede a COP30 no ano que vem em Belém. A 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, está em andamento em Baku, no Azerbaijão. Líderes mundiais, representantes de governos, empresários e ativistas de todo o mundo se reúnem para 2 semanas intensas de negociações e debates centrados no futuro do planeta em meio aos desafios das mudanças climáticas. Com o Brasil e outras nações sentindo os impactos ambientais cada vez mais severos, a COP29 levanta questões urgentes sobre financiamento climático e transição energética. Quais são as expectativas em torno da COP29? Quais são os principais obstáculos que os países em desenvolvimento enfrentam para implementar políticas climáticas? E como o resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos pode impactar as negociações? Neste programa, vamos explorar as expectativas e as possíveis decisões que poderão surgir desse encontro com Guarani Osório, coordenador do Programa de Política e Economia Ambiental da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, cumprimento a todos que estão nos acompanhando. Quem nos acompanha também nesse episódio é Ari Peixoto, repórter do Jornal da Record. Ari, um dos objetivos da cúpula climática é estabelecer uma nova meta de financiamento climático global. É isso mesmo? Oi, Fara. Olá, professor Guarani. Sim, Fara, a cúpula climática deste ano, a COP29 em Baku, no Azerbaijão, está sendo chamada de a COP do financiamento climático. O foco principal é o dinheiro necessário para enfrentar a crise climática, seja para a transição de energias limpas, infraestrutura de proteção contra os impactos climáticos ou a instalação de sistemas de alerta precoce. Professor, como essa conferência difere das edições anteriores em relação às pautas e metas climáticas? Olha, acho que essa é uma boa pergunta, que aí dá para montar um pouco a história das últimas COPs, né? Então, eu vou começar na COP passada, a COP28, aconteceu nos Emirados Árabes. E uma grande entrega importante dessa COP28, né, que aconteceu em Dubai, foi a elaboração do Balanço Global do Acordo de Paris. O que vem a ser isso? Vem a ser mesmo um balanço, uma avaliação de tudo que tinha acontecido até o momento no âmbito do Acordo de Paris, tanto nas ações de mitigação, de adaptação e de financiamento. Então, lá se elaborou esse grande balanço e, a partir dele também, houve as diretrizes para onde nós temos que ir, né? E esse balanço, ele também colocou algo importante, que foi uma frase muito comentada e importante, que é no sentido dos países declararem que irão fazer esforços para se distanciarem da produção e uso dos combustíveis fósseis, né? Esse balanço global também, ele direcionou os países para alguns grandes objetivos. Vou dar alguns exemplos aqui para não ser exaustivo. Por exemplo, uma meta dos países conjuntamente triplicarem a participação de energia renovável na matriz de energia mundial, duplicar ações de eficiência energética e trouxe, né? Se a gente alcançar esses objetivos, a gente deve estar caminhando para metas de redução de 43% das emissões mundiais até 2030, de 60% de redução das emissões mundiais até 2035 e caminhar para a neutralidade climática até 2050. Então, é um desafio gigantesco. E aí, né, essa COP28 passou o bastão para a COP29. E um dos itens que se espera como resultado dessa COP29, você mesmo acabou, né, destacando na sua fala, que é o financiamento climático. Professor, essa reunião reúne líderes de governo de mais de 100 nações. Um grupo de 45 países menos desenvolvidos, que negocia na COP como um bloco, afirma que precisa de mais de US$1 trilhão em financiamento climático anualmente até 2030, para poder implementar os planos de ação climática. Quais são as expectativas em torno desse financiamento climático? Então, as expectativas são muito grandes, né? Apesar da gente saber que a gente está num momento mundial geopolítico muito conturbado, com conflitos, né? Várias questões estão acontecendo ao mesmo tempo de pano de fundo, mas também a gente tem uma série de eventos climáticos extremos, né? Que mostram a gravidade e urgência do tema. Então, tem uma expectativa, né?
nessa COP agora, nessa negociação, que se estabeleça uma nova meta ou objetivo de financiamento para o período pós-2025. E isso vai substituir a atual meta que já existe de financiamento, que é da ordem de 100 bilhões de dólares por ano, né? E hoje, como você mesmo ressaltou, né, já se sabe que estamos aí pelo menos na casa do 1 trilhão de dólares de financiamento para o clima. E aí tem essa expectativa desse volume de recursos e comprometimento das partes, mas a gente tem um histórico ruim nesse assunto, porque mesmo esses 100 bilhões anteriores não foram cumpridos pelas partes, né? Principalmente os países desenvolvidos não aportaram recursos suficientes para que a gente ficasse nesses 100 bilhões. E agora a gente já está falando de trilhões. Na COP de Copenhague, há 15 anos, foi acordado que a partir de 2020 os países ricos forneceriam os 100 bilhões de dólares anualmente, como o senhor citou aí, como uma forma de financiamento climático. Eu queria saber, professor, se existe consenso entre os países sobre como esses recursos devem ser distribuídos e administrados. A gente agora está falando de trilhões, como o senhor disse, e mais. Algum recurso já está sendo repassado? Então, na verdade, né, o que se espera, né, é que tenha o aporte. Até hoje a gente não conseguiu chegar perto dos 100 bilhões, mas tem uma discussão também, né, de se criar os instrumentos suficientes para fazer com que esses valores cheguem na ponta, né? Porque você tem que ter também a forma de desenho dos instrumentos para que ele consiga chegar na ponta e que ele seja utilizado efetivamente. Então, até hoje a gente tem um pouco essas lacunas, né, de ter esse instrumento de uma forma robusta colocado para que ele tenha o aporte, né, e que ele chegue devidamente na ponta para quem vai precisar usar o recurso efetivamente para que isso se transforme numa ação concreta. Professor Guarani, o Acordo de Paris, assinado lá em 2015, reúne ações globais para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e combater a mudança climática. Como a questão da transição energética está sendo abordada nas discussões da COP29? Quais os compromissos que são esperados dos principais emissores de gases do efeito estufa? Olha, como a gente falou sobre o balanço global, né? Para vocês terem uma ideia, a importância da discussão da transição energética ela é gigantesca no mundo, né? Hoje, basicamente, 3/4 das emissões globais vêm do setor energético. Então, né, nós vamos precisar de investimentos, né? Nós vamos precisar de várias transformações para que a transição energética aconteça e que a gente efetivamente fique no caminho do 1,5 grau ou, né, no máximo, do 2 graus. Esse é o coração do Acordo de Paris que estabelece esses 2 limites que eu acabei de citar, né? Então, o que se espera é que a transição energética ela consiga equilibrar essa transição, trazendo alguns exemplos, né? Em alguns países em desenvolvimento, tem populações ainda que têm problema de acesso à energia, né? Empresas, por exemplo, que trabalham com a agenda de combustíveis fósseis, por exemplo, em alguns países a agenda de carvão é muito grande, no sul do Brasil também tem, em alguns lugares tem uma economia local girando em torno desse tipo de energia. Então a transição energética, além de trazer o equilíbrio para que outras populações em países em desenvolvimento e populações mais vulneráveis tenham acesso à energia e que também que essa indústria ela consiga fazer uma transição. Quais são os principais obstáculos que os países em desenvolvimento enfrentam para a implementação das políticas climáticas? Há uma proposta concreta para apoiar essas nações na COP29? Assim, né? Se a gente pegar o histórico das negociações internacionais, né, começaram em 92, então tinha uma divisão muito clara, assim, né, na década de 90 e na Convenção Quadro, que os países desenvolvidos deveriam ter a liderança, né, e depois com o protocolo de Kyoto, somente países desenvolvidos ficaram com metas de redução de emissões, os países em desenvolvimento não. Né? Mas a partir do Acordo de Paris, né, muita coisa mudou de 92 para 2015, né? Olhando China, Estados Unidos, México, países em desenvolvimento maiores. E aí, a partir ali, um pouco antes do Acordo de Paris, nas negociações, desde Copenhague tem uma mudança, e a partir do Acordo de Paris, os países em desenvolvimento também devem ter metas, né, de redução de emissão. Então, hoje, todos os países devem ter metas, mas daí tem uma certa
graduação, por exemplo, né? No financiamento, quem se espera a liderança do financiamento é dos países desenvolvidos. Mas pegando aí na sua pergunta o exemplo do Brasil, né? O Brasil ele se comprometeu, né, a algumas metas. O Brasil se comprometeu com metas de reduzir 43% de suas emissões até 2025, 53% das suas emissões até 2030 e ser neutro em carbono até 2050. E tem uma nova meta, né, anunciada na sexta-feira, uma meta que é uma banda, né, uma meta que tem de 59% a 67% de redução até 2035. E aí o Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, tem uma contribuição grande, né? Porque se você pegar os maiores emissores do mundo, o primeiro colocado é um país em desenvolvimento, é a China. E o Brasil está ali entre os 10 maiores emissores também. Então tem um papel importante nessa agenda. E o Brasil, tendo essa meta, ele tem uma lição de casa gigantesca, né? Para que ele reduza as suas emissões. E aí ele vai ter que olhar para o seu principal problema, que é o desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal na Amazônia, mas olhar para os outros setores também com planos setoriais, para o setor de energia, para o setor da indústria, de resíduos. Professor, o enviado dos Estados Unidos para a conferência declarou que o resultado das eleições americanas não vai fazer o país regredir no trabalho para conter o aquecimento global. Considerando o papel dos Estados Unidos como um dos maiores emissores, como a liderança do país impacta os compromissos globais em termos de metas de redução de emissões, como é que a eleição do Donald Trump pode implicar nessa questão climática a partir de agora? Eu acho que a melhor coisa é olhar no retrovisor, né? Porque o futuro é difícil da gente prever. Mas o Trump já foi eleito, né, anteriormente, então a gente viu, vamos fazer uma leitura do que aconteceu, né, para a gente avaliar e pensar o que poderá acontecer nesse futuro próximo, né, a partir do ano que vem. Quando o Trump ganhou, ele prometeu que ele ia pedir a saída do Acordo de Paris. E o Acordo de Paris ele foi desenhado até, né, pensando na entrada dos Estados Unidos. Então, como não tem uma meta de cima para baixo, como era o protocolo de Kyoto, no Acordo de Paris qualquer país coloca sua meta de acordo com sua realidade local, isso não precisa passar pelo Congresso americano, então uma ordem executiva, um decreto, né, do presidente americano já é suficiente para entrar ou sair do acordo. Então o Obama assinou para entrar, né? Assim como foi fácil para o Obama, foi fácil para o Trump cumprir o objetivo, né, o que foi prometido na promessa de campanha de sair, e aí ele assinou para sair. Para sair do Acordo de Paris, demora pelo menos 4 anos o processamento de um país sair, ou seja, dá tempo de se resolver no próximo mandato, né? E aí aconteceu que o Biden ganhou e aí os Estados Unidos acabou não saindo do Acordo de Paris. Só que nesse período, né, os Estados Unidos, eles praticamente saíram da mesa de negociação climática, né? Mas nos Estados Unidos teve um processo muito interessante que provavelmente pode se repetir, que foi um movimento chamado We Are Still In. O que quer dizer? Nós ainda estamos dentro do Acordo de Paris, porque só parte das emissões americanas estão no poder da caneta do presidente. Quase 70% está fora disso, de 60% a 70% está fora disso. Então teve um processo nos Estados Unidos dessas instituições com 10 grandes empresas americanas, depois diversas empresas americanas, estados e cidades americanas, universidades americanas, dizendo que, embora o governo americano federal estava saindo do Acordo de Paris, essas entidades continuavam dentro, né, do Acordo de Paris. É claro que os Estados Unidos não tendo uma liderança climática, isso vai afetar sim toda a nossa projeção do que poderia ser feito pela frente. Então, provavelmente, né, vai ter algum atraso nessa agenda, mas, em contrapartida, os Estados Unidos têm essa peculiaridade, né, de ter tido já no passado esse movimento, então nem tudo está perdido, embora a situação complique mais do que já estava complicado. Professor Guarani, no ano que vem em Belém, os países devem chegar com novos planos climáticos. O Brasil tem uma posição estratégica, sendo o próximo país a presidir a COP30? Eu acho que o Brasil ele tem aquele dever, né, aquele dever de cumprir com suas promessas. Então o Brasil tem essas metas, já tem uma meta brasileira a ser vencida em 2025, que eu citei agora há pouco, que é reduzir 43% as emissões do Brasil em 2025 em relação a 2005, né? Então o Brasil tem que ter os instrumentos colocados
para a concretização das suas promessas de metas climáticas. E a gente vê que tem um desafio na política pública brasileira de fazer o planejamento, de construir os instrumentos que vão dar sustentação para que o Brasil, né, implemente as suas metas. Então, eu acho que ainda tem assim uma lição de casa a se fazer, né, para que o Brasil chegue mesmo convencendo como um líder climático para a COP30. Muito bem, o JR 15 Minutos termina aqui. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos de Guarani Osório, coordenador do Programa de Política e Economia Ambiental da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, professor. Obrigado e saudações a todos. Agradeço também a participação do Ari Peixoto, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Ari. Obrigado a você, Fara. Obrigado, professor Guarani. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!